E aí, minha gente, Carlinha Navarro na área mais uma vez para conversar com vocês sobre produção cultural. Gente, eu ando tão corrida, eu ando com tanta coisa para fazer, graças a Deus, que tá sendo até difícil eu continuar fazendo regularmente as minhas lives como eu estava fazendo aqui. Mas fica tranquilo que eu tô dando um jeitinho para poder retomar, conseguir fazer todos os dias, não sei se eu vou conseguir mais, mas pelo menos fazer com mais frequência, tá? Mas essa live de hoje é muito especial, é especial para mim, principalmente pelo tema. Ela é especial também porque ela está sendo incentivada pela Lei Aldir Blanc aqui da minha cidade, que é o Recife, é onde eu moro. E isso dá uma alegria muito grande no meu coração de saber que a gente tem esse suporte, né? Essa lei para dar suporte para nós artistas, produtores, gente da cadeia produtiva da cultura que precisa tanto de suporte porque não está fácil não. Durante esse período difícil que a gente teve, a gente realmente precisa de apoio. Mas vamos lá, galera. O tema hoje é um tema diferente, né? Um tema especial. Normalmente eu falo sobre produção cultural. Então eu venho aqui, te dou dicas de produção, enfim, digo como é a melhor forma de fazer as coisas e tal. Só que hoje eu não vim falar sobre produção. Calma, eu vim falar sim sobre produção, mas eu vim falar sobre o desafio de ser mulher neste ambiente de produção cultural. Eu sou produtora cultural desde 1999, ou seja, eu sou aquela do século passado, eu sou aquela que mandava o contrato pelo correio para a pessoa assinar e depois o contrato voltava pelo correio, né? Eu sou essa pessoa do século passado, eu sou a pessoa que ia na lista telefônica, né? Que tinha telefone fixo. Então, eu fazia produção desse jeito. E muita coisa mudou de lá para cá, né? Já são mais de 20 anos. Muita coisa mudou de lá para cá e eu hoje quero conversar com vocês, contar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha caminhada nesse universo tão cheio de homens, né? Dentro da produção cultural, um lugar muito cheio de homens. Então, eu quero contar para vocês como é que foi a minha caminhada, né? Quais foram as dificuldades que eu encontrei, né? Ou quais foram as facilidades que eu tive também por ser mulher, né? Quero realmente focar nessa coisa de sou mulher, sou produtora mulher. Agora, para essa live ficar mais legal, eu queria que vocês colocassem aqui, fossem conversando comigo também, fossem falando comigo aqui através dos comentários e me fizessem as perguntas que vocês quisessem fazer. Pode ser pergunta daquelas que a gente fica vermelhinha, não tem nenhum problema, eu vou adorar responder, tá certo? Então, vamos lá. Só lembrando que essa conversa está sendo incentivada pela Lei Aldir Blanc aqui do Recife, tá? E aí, eu pensei em falar sobre isso. Por quê? Porque esse ambiente da produção cultural é um ambiente extremamente masculino, certo? E eu não vou nem falar que ele é um ambiente machista, não estou nem entrando nessa questão, mas é um ambiente extremamente masculino, onde as mulheres, em 1999, imagina, era bem raridade mesmo, né? Era uma coisa bem rara você encontrar mulheres. Eu estava sempre num ambiente que tinha muitos homens e poucas mulheres. Hoje continua sendo do mesmo jeito, né? Não do mesmo jeito, mas continua sendo um ambiente majoritariamente masculino, né? Mas a gente está aqui marcando presença, né? E é muito diferente, já é muito diferente de quando eu comecei para agora. Hoje a gente tem muito mais mulheres, né? Eu fiquei super feliz porque no Festival São João Sinfônico, meio sem querer, fui fazendo a equipe, construindo a equipe, chamando as pessoas para trabalhar e tal. E aí, meio sem querer, quando eu percebi, eu olhei, a minha equipe era toda de mulheres. E eu fiquei super feliz com isso, porque era eu de produtora executiva, aí tinha Renatinha Teles de assistente de produção, aí tinha Luciana Raposo na luz, né? Tinha André na bilheteria, e foi Janaína e Tati na assessoria de imprensa, Morena no design, Maria nas redes sociais. Quando eu olhei em volta, eu estava realmente assim, num ambiente muito feminino, e foi muito legal enxergar isso, que isso aconteceu de uma forma muito sutil,
Sem que eu percebesse, eu contratei as pessoas porque eram bons profissionais e quando eu olhei, os meus bons profissionais eram todas mulheres que estavam à minha volta. Isso foi massa, certo? Então, a produção cultural ela é ainda um ambiente majoritariamente masculino, mas nós mulheres estamos aí nos espalhando por esses lugares e realmente eu percebo que agora a gente tem muitas mulheres ocupando essa cena, certo? E às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo concessões, que a gente está evitando certas coisas somente pelo fato de ser mulher. Então por isso que eu queria conversar sobre isso com vocês. Porque às vezes a gente não percebe. Eu não percebia. Eu comecei a trabalhar com produção cultural, eu sempre era eu sozinha, né? E um monte de homem. E eu comecei a perceber muito para frente que eu fazia concessões, que eu me privava de certas coisas, porque pelo simples fato de ser mulher, dentro desse universo profissional, falando aqui desse universo profissional. Bom dia, Cal. Bom dia, Rock. Você se chama Cal ou Rock? Bem, Rock. Bom dia, ó. Boa noite. Ah, doida, dando bom dia de noite. Vamos lá. Bem, e eu achei que era importante também eu contar para vocês as coisas que eu já passei, né, por ser mulher e nem percebi, né? Porque eu queria contar isso para vocês ficarem atentos também, para vocês prestarem atenção. E aí eu tô falando de meninos, meninas e meninos, viu? Todo mundo prestar atenção, porque às vezes nós mulheres temos também um comportamento que privilegia o masculino, privilegia a homarada toda, né? E na verdade a gente precisa privilegiar o profissional, né? Não privilegiar o menino ou a menina, mas privilegiar o profissional. E por isso que eu quero contar essas coisinhas para que vocês entendam que às vezes a gente não percebe que a gente tá se comportando ou contribuindo um pouco para tornar a vida da mulher na produção cultural mais difícil, certo? Então, dessa forma, a gente se protege e também a gente se valoriza, né? Porque acho que se nós mulheres não nos valorizarmos, ninguém vai valorizar. Então, a gente precisa se valorizar primeiro e assim a gente vai reverberando, né? A gente vai contagiando, né, esse ambiente, tá? Golinho. Então tá, para começar, vou começar a contar meus causos aqui, minhas coisas. Para começar, eu vou dizer uma frase que o meu coração gelou quando a minha filha falou. Ela era pequena ainda, bem pequenininha, né? E eu tava saindo para montar palco. Tava saindo, correndo, coisa e tal. E aí ela me olhou saindo assim e disse: "Ô mãe, por que você se veste de menino para ir trabalhar?" Pausa dramática. Pois é. Por que eu me vestia de menino para ir trabalhar? Eu acho que hoje ainda me visto meio de menino para montar palco, por exemplo. E por que eu me vestia de menino para trabalhar? E aí eu só disse para ela assim: não, é meu uniforme, minha farda, vou trabalhar, tchau. Mas depois eu fiquei pensando, por que eu me vestia de menino para trabalhar? O que ela estava chamando de me vestir de menino? Aí eu vou descrever a roupa para vocês entenderem o que era me vestir de menino. Era sempre assim. Eu tinha o cuidado de colocar sempre uma roupa que não mostrasse as minhas curvas, né? Então eu ia de calça jeans, como todo mundo ia de calça jeans, mas eu não podia ir com a calça jeans justa. Tinha que ser uma calça jeans folgada. Bem folgada, assim, tipo um número maior, para ficar aquela que fica caindo. Pronto, tá ótima essa, né? Aí a camisetinha não podia ser justinha como essa, não. Era sempre uma camiseta mais folgada, uma coisa folgada, não tinha decote, não tinha nem gola em V. Era sempre assim, uma gola careca aqui, pronto. Quanto menos parte do meu corpo eu mostrasse, melhor. Quanto menos curvas eu mostrasse, melhor, né? Era assim. Por que eu fazia isso? Por que eu me vestia de menino para ir trabalhar? Porque dessa forma eu me sentia segura. Quando eu entrava nesse universo tão cheio de homens, né? Onde eu lidava com homens da hora que eu chegava, a hora que eu ia embora, e aí eu não estou falando de 2 nem 3,
mas eu tô falando de 30, de 40, de 50 homens e eu, né? E aí, nesse lugar, eu precisava ser um deles. E por isso eu me vestia de menino, como minha filha bem disse, eu vestia uma calça muito folgada, uma blusa muito folgada, né? Tava sempre com o cabelo meio desarrumado, nada de maquiagem, para não chamar muita atenção e não parecer que eu tava me exibindo, não parecer que eu tava me expondo no sentido de fugiu a palavra aqui agora, mas de estar flertando com alguém. Então eu tinha sempre esse cuidado. Não, eu tenho que parecer igual. Eu tenho que estar ali igual a todo mundo. Né? Então todo mundo é o quê? Todo mundo é menino que está lá. Então eu vou me vestir como menino. Gente, isso tudo inconsciente, tá? Isso tudo era fora da razão. Mas eu fazia isso. Eu me vestia realmente como um homem para ir trabalhar dentro desse lugar masculino. Porque lá, dessa forma, eu achava que ninguém ia dar em cima de mim. Dessa forma eu achava que eu não ia ser assediada, que é pior do que dar em cima, assim, né? Dessa forma eu achava que as pessoas iam me tratar de igual para igual. Porque o que eu sentia quando eu chegava nesses ambientes era que as pessoas achavam que eram melhores que eu porque eu era mulher. Né? Então tinha um pouco isso, sabe? Essa coisa do autoritarismo masculino, essa coisa que o homem sabe mais, tem mais experiência e tal. Então eu me sentia muito acuada nesse sentido. Rock me lembrou a palavra que eu estava procurando, insinuar, exatamente. Eu tinha muito medo que as pessoas achassem que eu estava me insinuando dentro desse ambiente machista e masculino, eu de repente de maquiagem, com o cabelo feito, uma roupinha mais justinha, morria de medo disso, porque eu queria me sentir segura, eu não queria que ninguém viesse me cantar, eu não queria que ninguém viesse dar em cima de mim, e também eu queria me sentir igual a todo mundo, sabe? Era dessa forma que eu queria me sentir. Então, isso eu fazia inconscientemente, mas a minha filha percebeu, pequenininha, e perguntou por que eu me vestia feito menino, né? Mas vamos lá. E teve uma vez, em vários momentos da minha carreira, da minha história, eu diria assim, que até enquanto eu fui produtora de artista, só tinha homem no entorno, só tinha homem. Então eu era só, certo? E depois que eu comecei a fazer eventos, eu comecei a escolher mais as pessoas que iam trabalhar comigo, então eu comecei mais a ter mais mulheres perto de mim. Mas enquanto eu era produtora de artista, que eu não estava fazendo os meus próprios eventos, eu realmente estava dentro de um ambiente que só tinha homem, né? Marcito está aqui perguntando, chegou a ser assediada em algum momento na sua carreira? Assediada não. Eu estava sempre cercada de muitos homens, mas os homens eram sempre os meus parceiros, entendeu? Assim, não parceiro de vida, né? Mas eram os meus brother mesmo, assim. Porque eu passei 8 anos com o quinteto violado, então eu viajava com eles, era eu e mais 9 homens, né? Viajando, fora os outros tantos homens que eu encontrava quando chegava lá. E aí, nesse momento, os meninos do quinteto, a gente era uma grande família e eles me protegiam muito. E eles me protegiam, às vezes, até hoje tem gente que me chama da menina do quinteto, porque eu sentia que o fato deles estarem por perto fazia com que os outros homens, os urubuzinhos, eles não encostassem, entendeu? Eu ficava meio blindada, assim, por eles. Então, eu lembro de ter sido assediada, assim, não assediada, mas de levar cantada e tal, que isso é natural, mas nunca nada violento, nunca nada mais assim, que eu me sentisse realmente violentada. Rock tá falando aqui. Mas também tinha a possibilidade de subir em escadas e precisar de roupas confortáveis e adequadas. Quando eu estava falando das roupas, então, eu precisava da calça jeans e tal, eu precisava, porque é bom para trabalhar, né? Você botar um tênis, você botar uma calça, mas eu poderia usar uma calça justa e confortável, mas eu não usava e não era porque não era confortável, eu não usava porque eu tinha medo de usar, porque eu tinha muito receio de como eu ia ser recebida nesse lugar.
Como eu me comportei sempre como um menino no meio da galera, eu acho que por isso também não tive um assédio mais sério. Eu tive cantado uma aqui, outra ali, mas tá tudo bem. Mas não um assédio mais pesado. E Vera tá dizendo que foi aí que ele conheci. Então, tempos de quintetos violados, né? Delícia. Vamos lá. E aí, vou contar uma história. Eu e mais um monte de homem. E aí, o que acontecia? Quando eu chegava nos lugares, né, a gente saía daqui muito, né, saía de Recife muito, rodava o Brasil todo, ia para o exterior. E quando eu chegava nos lugares, em alguns momentos, eu precisava... não é que eu precisava, as pessoas estranhavam porque era uma mulher que estava à frente daquilo tudo. E eu me lembro de uma vez que eu cheguei na Bahia e um produtor de lá recebeu a gente, um produtor já bem, já tinha muita estrada, era um cara bem, um produtor desses bem bom. E a gente chegou e esse produtor foi super grosseiro comigo. E as pessoas falavam pra mim que eu não ia ser boa produtora porque eu não sabia falar alto. E o meu jeito é assim, de abraçar, o meu jeito é de conversar, o meu jeito é de trocar uma ideia, da gente chegar junto num lugar melhor. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, que essa criatura já foi super grosseiro e tal, eu olhei assim, você quer saber? Peraí. Aí eu fui grosseira com essa pessoa também, e foi muito estranho. Porque assim, ele me recebeu, primeiro que ele não me dirigia a palavra, porque não merecia, né? Não me dirigia a palavra, só falava com os meninos. Só falava com os meninos. Beleza, tudo bem, tô aqui fazendo a minha parte. E aí, quando se dirigiu a mim, foi me distratando, assim, como se me mostrasse assim, olha, eu vou te mostrar o teu lugar. Aí eu olhei pra ele e disse, eu também sei falar alto. Eu também sei ser grosseira. Eu só não quero. Eu não quero falar alto nem ser grosseira. Mas eu também sei. Então, se você acha que pra gente se relacionar, a gente vai precisar criar essa relação, não tem problema. Agora, eu prefiro não ser assim. E aí, a partir daí, a gente criou uma relação massa. A gente, sabe, virou parceiro de conversas e tal, foi ótimo. Mas o que me impressiona é que as pessoas meio que me diminuíam porque eu era mulher chegando no meio de um monte de homem. Às vezes a gente saía para jantar e tal, então era assim, 9 homens e eu de mulher. E eu era que me pedia conta, eu era que pagava conta. E os garçons não compreendiam aquilo. Como é que essa mulher está aqui com 9 homens? E é ela quem está pagando a conta. Deixa que o dinheiro não era meu, não era da produção, mas os garçons não entendiam. É engraçado isso, as pessoas não... Hoje eu acho muito diferente, mas as pessoas não compreendiam como era que aquilo era possível. Tantos homens, nenhum vai pagar para ela que vai pagar para todo mundo. Né? Era uma coisa estranha de se ver. Né? Mas enfim, passei por isso, de ter uma grosseria e ter que agir de forma grosseira para que a pessoa entendesse que apesar de eu ser mulher, eu também tinha autoridade. Né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acham que a autoridade precisa estar no grito. E não acredito nisso, não é assim não. Para mim não é. Então vamos lá. Eu viajei, falando assim, do Quinteto Violado, que acho que foi o tempo que eu mais tive convívio com homens diretamente, né? A gente viajava pelo Brasil e pelo exterior, sempre eu e 9 homens. E por que deu certo isso? E eu fiquei 8 anos exclusiva, depois eu pedi para sair da exclusividade porque eu queria fazer eventos. Eu não queria só acompanhar artistas, eu queria ser a pessoa que contratava os artistas, eu queria inventar os meus próprios eventos. Né? Então por isso eu pedi para sair da exclusividade, continuei trabalhando com eles ainda, mas não era mais exclusiva do quinteto, fazer tudo com eles. Né? Por que deu certo esse tempo todo? Né? Eu, como mulher, no meio de tantos homens, acho que principalmente pela maturidade, né, e pelo respeito, né, o quinteto ele é até hoje para mim uma grande família, né? Então quando a gente viajava a gente respeitava os espaços da gente, né? Os meninos que tinham, eu entrei no quinteto, eles tinham 30 anos de carreira, imagine, eu começando, eles já tinham 30 anos de carreira, então
eles sabiam exatamente como se comportar e o limite até onde pode ir para que essa relação seja legal, para que a gente consiga viajar tanto junto, para que a gente consiga ficar tanto tempo junto. Gente, eram muitas apresentações, muitas viagens e às vezes eu via mais o quinteto do que meu marido e minha filha, né? Eu via mais, realmente eu estava mais com eles do que com a minha própria família. Então eles acabavam virando a minha família e a gente precisava isso é bom, é lindo porque a gente está convivendo, mas também é uma super exposição. A gente está super exposto sempre a essas mesmas pessoas. E, assim, a gente não escolhe o lugar que está indo, a gente não escolhe com quem a gente está convivendo, né? E mesmo assim é bom, é massa, tá todo mundo achando legal, a gente se divertia horrores porque a gente conseguia se respeitar. Deixa eu falar um pouquinho como era essa relação de respeito. O que eu falo assim, vai até certo ponto, o que é isso? Por exemplo, a gente viajava todo mundo junto. E aí, na hora do almoço, não precisava almoçar todo mundo junto. Não, ó, tá aqui a sua diária. E aí, a gente saía, um ficava com quem tinha mais como é que se diz, afinidade com um, ficava com o outro e tal. A gente se espalhava, a gente respirava um pouco da gente, entendeu? Então, eu fazia todas as minhas falas, eu fazia com o Dudu, que é meu amigo e irmão até hoje. E vamos bater perna, vamos conhecer o lugar. A gente fazia com que isso ficasse leve, não era uma coisa pesada, porque é um volume tão grande que se a gente não dispersar um pouco, a gente acaba pirando, entendeu? Cansando, porque realmente é muita coisa, né? Rock tá falando aqui. Passei isso pagando contas de equipes de pesquisadores nos jantares, todos arrumados, eu de chinelos. Os garçons levavam a conta para outros. Então, não é? Pois é, e eu era só porque era mulher. Bizarro, né? Mas é isso aí. Mulher, eu acho que eles olhavam e não é ela que vai pagar, né? Honestamente, não vai ser. Então, as viagens da gente, esse convívio todo, esse meu convívio enquanto mulher com todos esses homens, eu acho que deu muito certo, porque a gente respirava um do outro um pouco, dava uma trégua um do outro, e a gente sempre se respeitou muito como profissional, né? Então, até hoje eu chamo eles os quintetos dos meus bebês, são os meus quintetos, meus bebês, até hoje, mas respeitando o profissional que cada um é, respeitando e preservando isso, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Né? No meio de tudo isso, eu acabei virando mãe de todo mundo, porque eu cuidava de todo mundo realmente com um carinho de mãe. E como eu estava começando, quando eu entrei no Quinteto Violado, fazia 3 anos que eu era produtora somente. Então eu estava começando, aprendendo e tal. E para mim acabou sendo uma coisa fácil no final das contas. Porque eu meio que tenho essa coisa até hoje de ser meio mãezona, assim, de cuidar e tal, né, de resolver problemas. E foi isso que na produção cultural que eu enxerguei que eu ia fazer, né? Hoje eu acho que a produção cultural é uma profissão extremamente feminina, né? E justamente por isso, por ser essa mãezona. A produção cultural ela é cuidado, ela é proatividade, ela é organização, né? A produtora ela é de fato uma mãezona, né? Se a gente parar para pensar, a mulher ela tem sempre essa posição de ser a produtora da casa, por exemplo, né? Mesmo que ela more com um homem, mas, né, você aí mulher que está me ouvindo que não é produtora nem nada e cuida da sua casa, eu tenho certeza que você determina o dia que a diarista vai fazer a faxina, determina o dia das compras, né? Combina o que está faltando, fala com a professora lá na escola dos filhos, você providencia a cartolina, né, para o trabalho da escola, que é amanhã às 7 horas da manhã, né? Enfim, eu tenho certeza que você é a gestora desse processo. É quem providencia, quem coordena, né? E isso eu aprendi no tapa mesmo, certo? Isso eu aprendi porque eu tive minha filha muito cedo, né? Eu tive que aprender assim na lata, mas todo mundo aprende na lata, né? Acho que todo mundo também
aprende assim no tapa. Então, mas eu tive filho muito cedo, né? Eu tive a minha filha com 23 anos. E 24, 23, 24, não sei mais. Por aí. Enfim, era nova. Mas, e aí, essa coisa em mim sempre foi orgânica, ela sempre foi fácil pra mim, entendeu? E aí, quando eu passei a fazer produção, era como se eu já soubesse o que eu tinha que fazer, né? Porque, imagina, a gente é bom no que a gente faz muito. Quando a gente é mãe, a gente precisa exercitar essa coisa de pega a criança, dá banho, leva pra escola, traz de volta, faz as tarefas, trabalha, né? Aí compra comida, providencia almoço, tem que botar roupa para lavar, tem que estender roupa. É tanta coisa que a gente tem que gerenciar ao longo do dia inteiro, né? Depois que separei do meu marido, eu morava sozinha com ela, então eu tinha que providenciar tudo da vida. Tudo da vida, de A a Z. Pra mim era... eu fazia isso tanto, né? Isso a gente tem que fazer tanto, porque a gente faz todo dia, que a gente acaba ficando bom nisso. Então, na hora que eu fui fazer produção, pra mim era isso. Era uma grande casa, era uma casa enorme, com muitas pessoas, que eu tinha que organizar. Então, assim, viajar com artista, maravilha, palco, som, luz, transporte, alimentação, hospedagem, é o que eu tenho que pensar. Então, vamos lá. Onde é o lugar, de quem é o som, de quem é a luz. Eu preciso me preocupar com isso. Beleza, já sei de tudo. Massa, como é que a gente vai chegar lá, o que a gente vai comer e onde a gente vai ficar. Só tenho que pensar nisso. Pra mim era muito fácil. Porque eu já fazia isso. Antes de viajar, eu tinha que deixar tudo pronto para minha filha. Onde é que ela vai dormir, com quem ela vai ficar, o que é que ela vai comer, né? Quem vai levar na escola. Eu tinha que providenciar tudo isso. Então estava pronto na minha cabeça. E acho que nós, mulheres produtoras, temos isso, né? A gente tem essa facilidade porque a gente meio que foi criada para isso. Porque nesse universo que a gente vive, né? Onde homens são criados para ser provedor e mulher é criado para cuidar da casa, você acaba aprendendo, né? Olha aí, estou tirando uma vantagem disso, porque eu cresci aprendendo a gerenciar a casa, né? Quando eu fui aplicar na minha vida real, eu estava aplicando no meu trabalho e estava funcionando também para isso, né? Agora que mais homens cresçam também aprendendo a gerenciar a casa, né? Porque às vezes enfim, passam perrengues desnecessários, né? Só porque cresceram sem aprender como é que se cuida da casa, porque cuidar de casinha é coisa de menina, né? E cuidar de casinha não é coisa de menina, cuidar de casinha é coisa de gente, né? Então, gente que quer ter casinha vai ter que cuidar de casinha. Menino, menina ou menine, tanto faz, vai ter que cuidar da casinha, né? Então, hoje a gente vê muito mais mulheres na produção cultural. Quando eu comecei, era uma raridade, assim. Quando eu encontrava uma produtora, meu Deus, existe uma pessoa igual a mim que vive nesse ambiente, que coisa boa, né? As mulheres, eu acho que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É muito engraçado, tem até um vídeo, um meme desses da internet, que mostra a mulher fervendo, botando água para ferver. A mulher bota água para ferver, aí enquanto a água está fervendo, ela lava a louça, estende a roupa, cuida do menino, não sei o que, não sei o que lá. Homem botando água para ferver, bota água e fica lá. Isso não é bonito não, tá, gente? É para mudar, tá? Tá errado, viu? Mulher foi educada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu me lembro muito com a minha filha no braço, fazendo comida, ajeitando a casa ao mesmo tempo, porque era o que tinha para fazer. Enfim, eu tinha que fazer tudo, só tinha eu. Então era isso mesmo. Então, e aí as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Conseguem administrar várias frentes ao mesmo tempo. E na produção a gente precisa dessa polivalência, a gente vai precisar sempre estar administrando várias frentes. Se a gente quer ser produtor de evento, como eu sou e adoro, produtor de espetáculo, né? Eu, quando estava fazendo o meu festival agora, eu tinha que pensar na comida que estava sendo servida no camarim, mas eu precisava lembrar do que estava acontecendo na bilheteria. E eu precisava pensar também no que estava sendo passado no palco. Então, são várias frentes que o produtor tem que administrar e que nós mulheres, temos essa facilidade de enxergar várias frentes, de conseguir
gerenciar várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá fazendo o almoço, cuidando do menino, atendendo o telefone ao mesmo tempo e dá para fazer. Por isso eu acho a produção cultural, ela é uma profissão extremamente feminina, porque a gente tem essa vocação da gerência, a gente tem essa vocação da coordenação, da organização, e a gente tem também essa polivalência, assim, a gente tem também essa capacidade de gerenciar várias frentes ao mesmo tempo, certo? E as pessoas me perguntam, gente, tem pergunta engraçada que o povo faz, viu? E façam perguntas aí, tá? Façam perguntas porque é legal, porque quando vocês perguntam eu vou falar sobre o que vocês querem ouvir, né? Então, tem uma pergunta que as pessoas me fazem, de vez em quando tem essa pergunta pra mim que é engraçada. Perguntam se é fácil trabalhar com o marido, né? Porque eu trabalho com meu marido. E deixa eu contar essa história. Eu comecei eu conheço o meu marido é maestro, o maestro da Renata Cioli. E eu conheço o Zé desde que eu tinha 12 anos de idade. Enfim, a vida rodou muito até a gente se encontrar de novo, né? E a gente sempre teve uma amizade muito bonita, né? A gente sempre teve uma relação legal, uma amizade legal. E em 2008, a vida rodou e o Quinteto Violado foi fazer uma apresentação com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música. E eu era produtora do quinteto e Zé era o maestro dessa orquestra. E aí nós nos encontramos, que alegria ter você aqui e tal. E aí fomos trabalhar juntos. Nesse momento que a gente foi trabalhar juntos, a gente fez esse espetáculo juntos e depois alguém que ficava na produção da orquestra saiu da produção. E aí ele me ligou. Ele disse, poxa, Carlinha, a gente tá com um projeto para fazer, a gente tá sem produtor. Será que você não topava fazer a produção pra gente? Pô, claro que topo. Foi exatamente quando eu estava saindo do quinteto. Essa apresentação que a gente fez junto com o quinteto foi... eu já tinha pedido para sair da exclusividade e estava fazendo projetos assim, com eles, assim, os projetos que eu imaginava fazer com eles. E aí, fui ser a produtora da Orquestra Sinfônica do Conservatório Pernambucano de Música, a Sinfônica Jovem. E aí, pronto, começamos a trabalhar juntos. E o nosso trabalho sempre fluiu super bem, principalmente porque o meu pai era maestro, então eu entendia como funcionava essa profissão de maestro, que precisa da reclusão, que precisa de estudo, né? Que na hora que está de frente para uma orquestra, imagina você está de frente para 80, 90 pessoas e coordenando essas 90 pessoas de uma vez, quando você sai dali, você sai exausto, né? Porque cansa muito mentalmente. Então eu compreendia todas essas coisas e aí a gente conseguia trabalhar super bem, porque eu conseguia respeitar esse espaço dele, né? E, enfim, trabalhamos um monte juntos e a vida deu mais um monte de volta, né? Porque nós éramos comprometidos, cada um com um diferente, né? Ele separou, eu casei. E aí depois a vida deu mais volta ainda, eu separei. E aí a gente acabou se juntando. E quando a gente se juntou, me deu um medinho danado, porque eu tenho sempre a máxima, onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas, às vezes, a gente cai nessas enrascadas da vida, né? A gente leva essas rasteiras de se apaixonar e, como assim eu tô apaixonado por uma pessoa que eu tô trabalhando com ela? Isso é muito perigoso, né? E eu tinha muito medo do que ia acontecer com a relação da gente, né? Essa relação profissional. Eu tive medo de a gente ter que parar de trabalhar, porque na hora que você cria muita intimidade, né, que você sabe dos perrengues dentro de casa, isso acaba refletindo no trabalho. Mas eu acho que eu já tinha trabalhado tanto tempo com ele, nós profissionais, assim, que isso pra gente não foi difícil. Isso não foi uma adaptação difícil, né? Isso foi fácil, isso fluiu e a gente trabalha junto até hoje. Né? Então, ele é o maestro que eu coloco em tudo que é projeto meu. Né? Eu sou produtora da Orquestra de Câmara de Pernambuco, ele é maestro dessa orquestra. A gente trabalha juntos, funciona super bem, a gente inventa um projeto por café da manhã. Né? Em cada café da manhã é um projeto diferente e funciona super bem.
Mas por que funciona super bem? Porque ele respeita o meu espaço de produtora e eu respeito o espaço dele de maestro. Respeito o espaço dele de diretor artístico, né? Ele respeita o meu espaço, né, enquanto diretora geral. Eu respeito o espaço dele como curador, ele respeita o meu espaço como curadora quando a gente está fazendo as coisas juntos. Então, eu acho que tudo isso para dar certo passa pelo respeito, passa por a gente dar espaço um para o outro, né? Então, na hora que eu estou trabalhando com o Zé, ele é o meu companheiro de trabalho, né? Depois, quando eu largar, ele vira meu marido de novo, né? Tudo bem que é ótimo trabalhar olhando para aquela coisa linda, né? O coração chega, fica quentinho e alegre, é massa. Mas é massa a gente conseguir realmente separar. E eu acho que a palavra principal nessa, e você que vai trabalhar com seu marido, sua mulher, a palavra principal é respeito, né? É a gente respeitar o espaço, respeitar a pessoa, respeitar a patente da pessoa. Se nesse projeto você é o diretor, você vai ser o diretor. Se nesse projeto eu sou a diretora, você é a diretora. Então, respeitar, sabe, as funções de cada um. E isso faz com que a gente consiga trabalhar junto, morar junto, viver feliz, né? E isso ser bom. Porque poderia ser ruim, poderia ser difícil. E aí, tem uma coisa muito engraçada, que nossa quantidade de produtoras de artista que são casados, produtor e artista são casados, é tão engraçado. Tem um monte, né? Tem Karine Silvério, tem Laelme Santana, tem Cícera e Flávio Leandro, tem um monte de casais desse jeito, que a mulher é a produtora e o artista, e o cara é o artista. Eu acho que é um formato que está funcionando bem, né? E todo mundo, esses que eu citei, que são os que eu conheço mais de perto, realmente se respeitam muito, sabe? E é muito bonito de ver isso funcionando. Rock está falando aqui, como acontecem as dicas de você para ele e vice-versa, sobre o trabalho para não parecer uma bronca. Então, para não dar treta, né? Porque às vezes pode ser que dê treta sim. Acho que a gente mede as palavras na hora de criticar, porque às vezes a gente precisa criticar o trabalho do outro para melhorar, né? E eu acho que a gente mede um pouco as palavras. Mas eu acho que a gente tem funções tão distintas dentro das coisas que a gente faz, dentro dos projetos que a gente faz, que assim, eu não sei nada de música. O pouco que eu sei, não sei nada. E aí, eu jamais vou opinar sobre a questão artística ali. E opino, né? Por exemplo, no São João Sinfônico, eu em vários momentos sentei com ele e disse, poxa Zé, vou lhe dizer o que é que o meu coração quer. O meu coração quer um arranjo que seja mais ou menos assim. Aí a gente conversa, eu falo, ele fala, é uma contribuição, não é uma crítica. Às vezes tem crítica, mas aí na hora de criticar a gente pega um pouco mais leve. E como a gente sabe que um está criticando para que o outro cresça, eu acho que funciona bem porque a gente coloca com carinho também, sabe? A gente coloca com cuidado para não machucar aquela pessoa. Mas como eu colocaria para qualquer outra pessoa. Eu acho que eu colocaria com cuidado, né? Com zelo, para que a pessoa não se sinta mal, porque uma coisa que a gente conversa sempre, que a gente fala sempre, nós estamos querendo a mesma coisa, né? Na hora que eu quero mudar alguma coisa dentro de um projeto, eu quero para que esse projeto seja melhor. Eu quero para que o público consiga degustar melhor, né? Por isso que eu quero mudar. E ele também, né? Na hora que ele está fazendo a coisa, ele quer o melhor para aquilo ali. E é a mesma coisa na nossa relação. A gente quer sempre uma relação de paz. Uma relação que a gente cuide um da paz do outro. Eu digo isso. Esse negócio é muito bom. Eu cuido da paz dele, o acordo que eu tenho é esse. Eu cuido da paz dele, ele cuida da minha. Não sou eu que cuido da minha paz. Quem cuida da minha paz é ele. Então, como ele cuida da minha paz e eu cuido da paz dele, quando eu vou falar alguma coisa para ele, se eu acho que vai tirar a paz dele, eu vou pensar duas vezes, porque essa é a minha responsabilidade, entendeu? Aí eu vou estar falhando no meu negócio, não posso.
né? Eu acho que a gente leva um pouco isso para o trabalho também. Na hora que a gente vai, a gente precisa das críticas, claro, das avaliações e tal, mas a gente faz isso com cuidado para que a gente não se machuque. A gente não leva para o lado pessoal, você é um imbecil que, sei lá, botou essa cadeira aqui nesse lugar que não era para botar. A gente não leva para esse lado, a gente leva para será que da próxima vez tu tira essa cadeira daqui? Beleza? Pronto. Entendeu? É isso. Respeito, acho que é a palavra-chave. Então, para mim é muito fácil trabalhar com meu marido. Eu acho que a gente tem uma relação muito bonita profissional, uma história profissional rica, bonita, né, que a gente construiu juntos. E a gente se cuida da paz um do outro e por isso que dá certo. E aí, as pessoas me perguntam também... Rock, mas deixa eu falar só uma coisa, porque ele tinha falado aqui o que eu faço para não parecer uma bronca. Velho, às vezes dá bronca, assim, porque às vezes, digamos, a gente tá viajando com a orquestra, não sei o quê, fica todo mundo adrenalina mil, e às vezes ele vira e faz, tá linha, sei lá. Aí eu faço, pois não, maestro. Tudo resolvido na hora que eu digo, pois não, maestro. Eita, foi mal. Tu pode, por favor, sei o quê. Mas é muito raro. Aliás, acho que isso faz uns 10 anos já que não acontece. Mas vamos para frente. Vamos lá. As pessoas me perguntam também se eu não me incomodava quando eu era a única mulher viajando, né? Na verdade, não. Porque eu acho que eu não sofro de não estar com mulher, não. Sabe? Não sofro com isso, não. Eu preciso de uma parceira, preciso de uma companhia feminina. Não, eu me dou muito bem com os meninos. Eu sou feliz convivendo com eles. Agora, eu acho que eu nunca me preocupei, nem foi uma coisa difícil para mim viajar com tantos homens, porque o respeito sempre permeou o meu trabalho, né? E sabe por quê? Porque eu sempre me preocupei em ter uma postura profissional, né? E isso vale para meninos, para meninas e para meninas. Quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente se comporta como um profissional. E quando a gente está viajando, imagina, quando o produtor está viajando, ele trabalha 24 horas, as 24 horas do dia. Por quê? Porque na hora que pega o avião e que vai para a cidade, aí ele está fazendo check-in, está vendo se está tudo certinho, bagagem. Quando chega lá, cadê a produção local? Veio buscar, o carro chegou, vai para o hotel. Chega no hotel, a distribuição dos quartos, cadê o home list? Distribui o povo, tal hora, jantar. Aí vai, leva para jantar, não sei o quê, traz de volta. Agora vão dormir, não pode passar da hora, porque amanhã às 6 horas da manhã a gente está aqui de novo. Não para, é o tempo todo. E aí a gente tem que lembrar de ser profissional o tempo todo, quando a gente está viajando, né? E acho que a postura profissional, o que é postura profissional, né? É uma coisa um pouco subjetiva isso, vou falar um pouco. O que eu acho que é postura profissional? A postura profissional para mim você faz tudo que foi combinado e um pouco mais. O que significa isso? Se eu marquei com você 10 horas, um profissional ele vai chegar 15 para 10. Ele está me dando um pouquinho mais, certo? Porque às 10 horas, quando você não chegar, eu não vou ficar ansiosa. Eu não quero ficar ansiosa. Então, se você chegar 15 para 10, quando eu chegar 10 horas, você já está lá. Que maravilha. Entendeu? Para mim, um profissional é isso. Ele é a criaturinha que vai sempre dar um pouco mais do que a pessoa está esperando, né? Então, quando a gente está nas viagens e tal, a gente tem que ficar ligado de ser o tempo todo uma pessoa com postura profissional. Uma pessoa com a postura profissional, ela não vai subir na mesa e descer até embaixo, certo? Ela vai sentar na cadeira e conversar com as pessoas. Ela não vai encher a cara e vomitar o bar inteiro. Uma pessoa com postura profissional, ela não vai dar trabalho para as pessoas. Ela vai ser aquela pessoa que cuida das outras, mas não a que dá trabalho, né? Ela vai ser a pessoa que resolve o problema e não a que cria o problema. É isso. E acho que por isso que era tão fácil. Por isso que é fácil para mim. Estar num ambiente
ou viajar com tantos homens, para mim não é um problema. Porque mantendo a postura profissional, mantendo o respeito, a distância regulamentar, dá tudo certo. Mas, bora falar de dinheiro agora? Bora falar de dinheiro também? Será que eu ganho menos por ser mulher? Será? Eu vou lhe dizer que não. E eu vou lhe dizer, inclusive, que eu sei que não, porque sou eu que digo quanto é que as pessoas vão ganhar no meu projeto. Mudou muito, né? É o seguinte, como eu passei a fazer os meus projetos, como eu passei a ser a produtora das minhas coisas, né? Eu que invento minhas coisas e faço, quem determina quanto eu vou ganhar sou eu mesma, entendeu? Sou eu que pego aquela planilha e vou destrinchar toda a verba para saber quanto cada um vai ganhar, e posso lhe dizer com muita tranquilidade que não tem nenhuma distinção, né? Meninos e meninas ganham igual, né? Ganham igual, assim, claro, depende da função de cada um, mas o fato de ser menino ou menina não faz diferença para ganhar mais ou ganhar menos, né? E assim, desde que eu comecei na produção, que isso nunca passou por mim, assim, aquele produtor ganha mais porque ele é homem, essa aqui ganha menos porque é mulher. Isso não fez parte do meu universo, não, certo? No começo eu ganhava como produtora dos grupos, e depois eu passei a ganhar como produtora dos meus projetos, e aí eu que determino quanto é o meu pagamento. E às vezes, gente, tem projeto que dá prejuízo, tá? Vamos lá na vida real, vamos falar sobre vida real. Tem projeto, na verdade, que não é que dá prejuízo, tem projeto que é investimento, né? E assim, eu vou lhe dizer, os projetos que eu fiz, que precisei investir, eu sempre tive depois o retorno e mais, sabe? Porque vale a pena. Por que eu faço esse tipo de investimento? É uma questão de visão, né? Visão, espírito empreendedor, esse bichinho que tem dentro da gente querer fazer de todo jeito e saber que entregando o melhor, a gente vai conseguir repetir e vai conseguir escalar aquele produto, ou seja, a gente vai conseguir vender ele mais caro, a gente vai conseguir fazer ele mais vezes, né? A gente vai conseguir fazer com que ele seja perene, mas que ele aconteça muito e que ele tenha muita repercussão, e isso vai repercutir o seu trabalho para outras frentes, e você vai consequentemente ter mais trabalho, mais dinheiro e tal, entendeu? Então os projetos que eu acabei precisando investir sempre trouxeram um retorno muito maior para mim, certo? Então, o fato de ser mulher faz com que eu ganhe menos? Não faz com que eu ganhe menos. Porque quem diz quanto é que eu vou ganhar sou eu. Sou eu que abro minha planilha, sou eu que digo quanto é que é. E, claro, nos projetos de outras pessoas, as pessoas me chamam para trabalhar e eu faço uma proposta, né? E a gente negocia, vê como é que fica e tal. Mas nunca aconteceu, pelo menos não que eu saiba, de eu deixar, assim, eu ganhar menos porque sou mulher, né? E ter um outro produtor na mesma função, fazendo a mesma coisa, que está ganhando mais do que eu somente porque é homem. Isso não aconteceu na minha vida, não que eu tenha visto. Pode ser que tenha acontecido e eu não saiba, mas não que eu tenha visto, certo? Mas uma coisa, eu vi que eu estava fazendo bem errado na minha caminhada, e estou aqui para confessar os meus pecados para vocês, criaturinhas que estão me ouvindo. Vamos lá confessar os meus pecados. Eu estava sempre à sombra, certo? E eu aceitava isso como assim, não, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa dos bastidores, né? E eu esquecia de uma coisa. Eu esquecia de uma coisa chamada representatividade. Pois é, então, eu sou produtora, mulher, nordestina, e eu consegui voar longe, né? Eu conheço todas as capitais do Brasil, com exceção, eu só não conheço o Acre e o Tocantins, estou aguardando convite, mas conheço, né, passando por todas as capitais do país. Eu já fiz apresentações no exterior, já fui para Trinidade e Tobago, para França, para Portugal, e já fiz produção de grandes nomes da música, né, como Mônica Salmazo, Francis Raime, enfim, Nelson Aires. Já fiz espetáculos com Gilberto Gil, com
Geraldo Azevedo, enfim, eu sei que o meu trabalho ele é bem reconhecido, o meu trabalho como é que se diz? Eu sei que as pessoas gostam do meu trabalho, é isso que eu quero dizer. E eu sei que eu sou uma mulher produtora nordestina que conseguiu chegar longe. Só que, o que acontecia? Ah, não, o grupo vai se apresentar tal, e eu fico por aqui. Não, sou dos bastidores, eu não pareço pra ninguém, eu nem gosto, sou tímida. Eu lembro de uma vez que me chamaram no palco lá no Rio Grande do Sul, uma vez, para agradecer pelo meu trabalho num festival que eu fiz. E, nossa, eu morri de vergonha, queria só sair dali. E aí eu fiquei pensando, sabe, que eu não tenho direito de ficar calada. Né? Eu vi isso depois de um tempo. Eu entendi que eu não tenho direito de ficar calada. Por que eu não tenho direito de ficar calada? Porque tem mulheres que trabalham com produção, que querem trabalhar com produção, sonham em trabalhar com produção e não trabalham com produção porque acham que não vão conseguir chegar em algum lugar, não vão conseguir atingir as metas dela, não vão conseguir viver de produção cultural. Eu vivo de produção cultural há mais de 20 anos. Né? E eu sei que tem mulheres que olham e fazem, não, mas isso não é uma profissão para mim. Talvez pensem assim, entendeu? E aí eu entendi que eu não tenho o direito de ficar calada, eu não tenho o direito de ficar à sombra, eu não tenho esse direito. E eu não tenho esse direito porque essas mulheres precisam de mim. Essas mulheres, elas precisam entender que sim, é possível viver de produção cultural, sim, ok, criei a minha filha, tá aí já, já tá velha com 24 anos, né? Criei a minha filha com a produção cultural, né? Me mantive ao longo da minha vida toda, eu sou feliz, né? Tem minha casa, tá tudo ok e eu realizei sonhos artísticos, né? Fiz festivais que eu queria fazer, enfim, as coisas que eu desejei, que eu sonhei, eu fiz e eu sou mulher nordestina, produtora de espetáculos e eu cheguei lá e eu quero que as mulheres vejam que é possível chegar lá. E eu não sabia que eu tinha essa importância, eu não sabia que era importante eu dizer isso. E depois eu percebi que, de fato, quando eu falava sobre as coisas que eu tinha conseguido realizar, né, sobre as metas que eu tinha conseguido bater, sobre os sonhos que eu tinha conseguido conquistar, eu percebia que não era só o profissional produtor cultural que estava falando, era a mulher produtora cultural que estava falando. Então, aquela mulher que se sentia diminuída, que achava que não ia conseguir porque era mulher e porque esse é um espaço extremamente masculino, quando me escuta falar dessa forma, entende que é possível. Né? E é possível porque eu estou aqui para provar que é verdade, que é possível, né? Eu estou aqui com todas as minhas contas pagas, vivendo feliz e realizando os meus sonhos e sendo mulher no Nordeste do Brasil. Não é massa isso? Então, isso eu estava fazendo errado, mas agora eu não faço mais errado. E eu ficava aqui, não, mas é porque não tem espaço para falar não. Tá entendendo? Não tem espaço para falar, deixa quieto, porque o meu lugar não é no palco. Eu criei um espaço. Eu estou aqui falando com vocês hoje, Léo de Blanco me incentivando para falar aqui com vocês hoje. Eu criei esse espaço. Esse é um espaço meu, né? Então, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? E eu estava dando muita desculpa e agora acabou de desculpa. Eu venho aqui, eu falo o que eu faço, eu ajudo as pessoas. E eu acho massa porque eu chego aqui e dou uma dica assim que facilita muito a vida da pessoa. Sei lá, às vezes, sei lá, deixa eu falar uma dica aqui que eu sei que quando eu falo ajuda muito. Por exemplo, você vai elaborar um projeto, você pega o edital e vê quais são os critérios desse edital. Os critérios de pontuação. O seu projeto vai ser melhor pontuado se tiver mulher, se tiver acessibilidade, se tiver, sei lá, enaltecer a cultura brasileira. E aí você pega essa lista de critérios e você escreve a sua justificativa usando esses critérios.
né? Então você vai escrever um monte de coisa, certo? Mas você não vai deixar de fora essa listinha, né? Eu escrevo mesmo assim, eu digo, no meu projeto tem acessibilidade, porque é importante, só que não é só botar Libras lá, não. Tem uma coordenação de acessibilidade que vai trabalhar junto com o público especial, vai trazer eles para dentro do meu espetáculo, que não adianta eu botar Libras e não ter ninguém para assistir, né? Então, enfim, quando eu começo a conversar com o pessoal, os meus alunos e tal, e que eu falo uma coisa ou outra, isso vai mudando a cabeça das pessoas. Então, quando eu venho aqui e falo que eu sou mulher e que eu consigo realizar sim os meus projetos, eu consigo escrever, eu consigo aprovar, eu consigo realizar, eu consigo executar, eu consigo prestar contas, isso eu sei que fortalece as mulheres, eu sei que fortalece a mulher que está do lado de lá se tremendo todinha dizendo não vou conseguir, não, vai conseguir. Vai conseguir, e digo mais, se tiver com dificuldade fala comigo, que eu te ajudo, tá? Então, eu criei o meu espaço de fala, e isso é super importante, e eu estou corrigindo isso de ter ficado calada durante tanto tempo, e agora eu falo pelos cotovelos, estou falando aqui quase 1 hora já, falo pelos cotovelos. Tio Rodrigo tá dando parabéns, Carlinha, obrigada, muito obrigada. A gente vai fazendo o que pode, né? Então é isso, gente, eu aprendi a ter orgulho de ser mulher nessa caminhada, e eu entendi que isso às vezes não é um sentimento fácil. Não é fácil, certo? Então eu entendi também que sempre que eu puder, eu vou falar do meu trabalho, né? Para que outras mulheres se sintam fortalecidas, para que outras mulheres se vejam em mim, para que outras mulheres enxerguem que são capazes, né? Porque nós somos fortes, nós somos muitas, nós somos competentes acima de tudo. Então a gente não está sozinho, não. Nós não estamos sós. Temos umas às outras. E temos também os nossos parceiros, né? Porque a gente fica falando muito de mulher para mulher aqui e tal, mas, por exemplo, o meu parceiro de vida, que é Zé, ele é muito meu parceiro na profissão. E ele é muito meu parceiro assim nas decisões que tem. Sabe, essas coisas assim, tô pensando em fazer tal coisa, tô na dúvida. Ele diz, eu lhe apoio, bora, vambora, a gente vai junto. E isso é massa. E aí, eu acho que isso também, os homens estarem com a gente junto também nessa empreitada, também fortalece muito a gente. Então, você menino que está assistindo aqui agora, também fortaleça a mulher que está do seu lado. E você, mulher, também fortaleça o homem que está do seu lado, né? Ou a mulher que está do seu lado, enfim. Vocês, parceiros, se fortaleçam, porque vai valer a pena, né? E junto, a gente vai mais longe. Junto, a gente consegue realmente ir mais longe, certo? E produtoras espalhadas por aí, a cultura agradece o toque feminino que a gente dá, porque vamos combinar que no meu festival todo mundo ganhou chocolatinho, um bilhetinho de agradecimento. Eu adoro fazer essas coisas, minha gente. Eu vivo inventando coisinhas, eu adoro coisinhas. Aí, todo festivalzinho eu dou coisinha, uma bobaginha. Esse ano era um chocolatinho, uma cartinha agradecendo, porque você tirar um festival da inércia e fazer ele acontecer é tão difícil. E a gente precisa de tanta gente para isso acontecer. E é tão lindo a atmosfera que fica, sabe? Todo mundo contribuindo, todo mundo se esforçando para ser lindo e tal. É tão lindo isso que eu tenho que ser grata, eu tenho que realmente fazer minhas fofurinhas e dar coisinhas e presentinhos. E por falar em festival, atenção, o Festival São João Sinfônico, quer dizer, o especial São João Sinfônico, vai ao ar na Rede Globo no dia 4 de junho, depois do Destino Shopping, de tarde, tá? Tô aqui fazendo a propagandinha para vocês não deixarem de ver, porque isso tem sido realmente uma vitória, assim, que vocês não imaginam. O Festival São João Sinfônico, ele é um festival que eu criei junto com o Zé, e é um festival onde a gente pega músicos de música clássica e coloca para tocar música junina, só música junina. E aí, começou em 2017, teve uma edição em 2017 que não era muito festival, era mais um espetáculo. Depois, em 2019, virou festival.
E agora, 2022, a gente fez a segunda edição do festival e a Rede Globo resolveu transformar isso num especial. E tá lindo! Hoje eu assisti 4 vezes e vou assistir a 5ª vez agora para poder revisar coisinhas, né? Porque eles vão refazendo, né? A gente vai dando pitaco e vão refazendo e vão mandando pra gente revisar de novo. Enfim, tá lindo e vai ao AD4, então vivam essa emoção com a gente. Se você por acaso não está em Pernambuco, porque vai ser para todo Pernambuco, se você não está em Pernambuco, vai para a Globoplay a partir do dia 6 de junho. Assistir lá, gente, São João Sinfônico, dá um orgulho danado no coração da gente. Dá muita alegria mesmo. E é isso. Eu acho que eu já falei demais, já falei mais de 1 hora aqui, misericórdia. Muito obrigada, Lealdir Blanc, do meu município Recife. Obrigada, Lealdir Blanc, do meu Recife, muito obrigada por ter oportunizado esse momento, por ter me catucado aí com esse tema. Eu espero realmente que essa fala tenha ajude as mulheres principalmente a caminhar e ajude também quem está perto das mulheres a fortalecer, né, e empurrar para frente e vamos embora dar o nosso toque feminino por aí. Galera falando aqui, batendo palminhas, obrigada Roque, obrigada Vera, tio Rodrigo também, muito massa, massa, massa mesmo, bom ter vocês aqui, um beijo enorme para vocês, que bom que vocês tiveram. Vocês têm dúvida, tem pergunta para fazer mais, pode fazer pergunta de ficar vermelha, não tem problema. Se vocês tiverem pergunta para fazer, fica à vontade aí. E deixa eu só falar que a live vai ficar gravada, vai ficar salva aí no YouTube também, tá? É isso, gente. Eu acho que vou indo. Tô dando um tempinho porque tem um delay. Se quiserem perguntar alguma coisa, a hora é essa. Muito obrigada pela interação, porque vocês conversaram um monte comigo, porque eu sou essa pessoa que fica falando sozinha. O Rodrigo fez uma pergunta aqui. Você apresenta seus projetos como pessoa jurídica? Depende. Às vezes pessoa física, às vezes pessoa jurídica. Coincidentemente, no Funcultura, que eu aprovei o São João Sinfônico, era pessoa física. Mas, por exemplo, o edital que eu aprovei na Vale é pessoa jurídica. Depende. Tanto faz. Às vezes tem edital que só aceita pessoa jurídica, né? Mas tem edital que aceita jurídica e física, e aí eu escolho dependendo do que o edital me oferece. Né? No caso do Funcultura, eu insisti na pessoa física porque eu tinha colocado já esse projeto como pessoa física e para mudar, eu não queria mudar, meio que mudar a titularidade do projeto, assim, porque você meio que eu teria que passar para a minha pessoa jurídica a titularidade desse projeto, né? Porque eu já realizei. Aí eu quero me manter aqui na pessoa física funciona direitinho, tranquilo. Se tem mais pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Adoro perguntas, minha gente. Adoro. Adoro, como diria meu sobrinho quando era pequeno, agora já é velho, adolescente. Gente, vou partir, porque já está muito longo. Mas, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Obrigada pela interação. A gente conversa mais. Manda perguntas, manda aqui nos comentários perguntas depois. E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada, Lealdir Blanc. Muito obrigada ao meu município Recife, Pernambuco, que eu amo muito. E até a próxima. Mulheres, vamos ocupar a produção aí, viu? Qualquer coisa, fala comigo no direct aqui, Don't Talks. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.